autocontrole, mais especificamente como você pode aumentar o seu autocontrole para reforçar a sua resistência e vencer emoções como medo e dor. Como é simples o processo do autocontrole? Lembra que Napoleão Hill sempre dizia, ou ele disse, e eu sempre digo, que o nosso maior poder não é o pensamento, mas a capacidade de controlar e de direcionar o nosso pensamento para onde nós quisermos. E este poder, ele nos é dado pelo autocontrole. De onde vêm os nossos resultados? Lógico, resultados sempre vêm da ação ou da falta de ação, que também é uma ação. Da onde vem a ação? Sempre vem da nossa emoção. Quando nós sentimos a emoção, a vontade, a necessidade, a gente age ou não. E quando a gente não age, a falta de ação também produz resultados. Um ponto importante é que muitas vezes nós acreditamos que o que causa a emoção é a nossa personalidade, é a nossa herança genética, a nossa herança cultural ou mesmo a autoconsciência, que é a maneira como nós refletimos sobre isso. Todos nós possuímos algum tipo de condicionamento. E esse condicionamento, ele vem da genética, da cultura e da autoconsciência que formam a nossa personalidade. Acredita-se, e geralmente que quando os fatores externos agem sobre nós, o condicionamento, que é a herança desses três fatores, vai criar uma emoção que cria a ação e a ação cria o resultado. Mas não é assim. O que acontece? Acontece que toda vez que um fator externo age sobre nós, a gente conta uma história. A gente conta uma história e é essa história que cria a emoção. Se você tiver 100 pessoas, todas alinhadas, e o mesmo fator externo agindo sobre elas, essas 100 pessoas não vão reagir de uma maneira igual. Uma vai agir assim, a outra assim, a outra assim. Por quê? Porque elas têm condicionamento diferente? Sim. Mas mesmo que elas tivessem o condicionamento igual, exatamente igual, ainda sob a influência do mesmo fator externo, a emoção, a reação não seria igual. Por quê? Porque existe aqui o livre-arbítrio, a história que a pessoa conta em relação às forças externas que estão agindo sobre ela. Por exemplo, se você andar na rua e você é um gaúcho, e bom gaúcho não leva desaforo para casa, é o condicionamento que diz isso, e a pessoa lhe disser alguma coisa que pode representar para o seu condicionamento, para a sua tradição, a sua cultura, uma agressão, você ainda tem controle sobre a história que você conta e você pode mudar essa história. Você pode dizer, vou deixar esse babaca falar o que ele quiser. Eu não vou dar a mínima. Ou você pode dizer, não, isso é inadmissível. Eu vou mostrar para esse cara com quem ele está lidando. Então o que acontece? É a história que você conta. Esse é o ponto de controle que você tem. E é a história que você conta sobre os fatores externos
que determina a sua emoção e que determina a sua ação e que determina seu resultado. Então a maneira que você tem de controlar a sua emoção, a maneira que você tem de controlar as suas ações, a maneira que você tem de controlar o seu resultado, ele está no ponto de controle, que é a história que você conta. Ou seja, entre a emoção e o que acontece com você, você pensa. E esse pensamento é a única forma que você tem para assumir o controle. É o que você pensa que vai criar a emoção, que vai criar a ação e que vai criar o resultado.